Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e é com muita alegria que nós chegamos até você. E também chegamos ao capítulo 39 do livro de Gênesis. Olha, já há 39 dias que nós estamos aqui fazendo a leitura da Bíblia. E eu gostaria de saber se tem sido importante para você essa leitura. E convido a todos vocês para que continue conosco. Não quebre este ato de nós estarmos aqui lendo a Bíblia juntos. É o nosso momento devocional, é o nosso momento de nós nos aproximarmos do Senhor e pedir ajuda, e pedir a Ele que nos oriente. Nesse domingo especial, antes de começar a nossa leitura, elevemos os nossos pensamentos a Deus e pediremos a Ele sabedoria para entendermos a história de José. Senhor, Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, eu te peço sabedoria e entendimento para nós entendermos a história de José, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos dar entendimento e que nós possamos crescer com essa história. Então, muito obrigado. Até quando lemos a genealogia, que aparentemente não tem muito o que falar conosco, mas o importante é que está na sua palavra. E nós estamos lendo, sem pular um versículo. Então agradecemos a Ti. Fale conosco, ao nosso espírito, ao nosso coração. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Agora nós vamos entrar a partir dos próximos capítulos, falando sobre a história de José. Vimos no capítulo 37 que ele foi vendido por inveja e agora ele está a serviço na casa de Potifar. Chegando no Egito, ele foi levado para a casa de Potifar e Potifar o comprou. E ali estava José trabalhando. Diz o versículo 1, e José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinha levado lá. Agora o versículo 2 faz a diferença. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José e foi homem próspero na casa de Potifar. Você percebe que os irmãos o venderam porque não queria ele por perto. Só que a bênção de Deus estava com José. E ele foi próspero na casa de Potifar. Diga, vejamos. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava a sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera a mão sobre a casa e sobre tudo o que tinha, versículo 5, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e também era formoso de semblante. Então você percebe, primeiro, Deus era com José. Essa é a diferença que nós precisamos ter. Nós não podemos pecar contra Deus, porque Deus precisa ser conosco. E aí o versículo 7 vai contar a história. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse,
deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há nessa casa maior do que eu, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque tu és a esposa dele. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? O que José falou para a mulher de Potifar? Senhora, se eu cometer essa maldade, traindo o meu senhor Potifar, eu vou pecar contra Deus. E se eu pecar contra Deus, as bênçãos que eu tenho, o sucesso que eu tenho, o progresso que eu tenho visto, não vai acontecer, minha senhora. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, ou seja, ela insistiu, e não lhe dando ouvidos, José não dava ouvidos a ela para deitar com ela, tá? Sucedeu um certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens estava presente naquele momento na casa dela. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Só que ela era malvada. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, ou a capa, né? E fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido colocou esse homem aí, ó, esse hebreu, tá? Para escarnecer de nós. Ele veio aqui tentando me forçar para deitar com ele. E eu gritei e ele correu. Olha que coisa. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si até que o seu senhor voltou para casa. Quando o marido dela chegou, ela contou para o marido dela exatamente a mesma mentira que ela contou para os soldados, dizendo que era José que queria deitar com ela. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, esse servo hebreu, tá? Que trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando, ele deixou a sua roupa e fugiu para fora. Aqui está a roupa dele, aqui, ó, a capa que ele deixou. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher que lhe falaram, dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a ira lhe acendeu, e o senhor de José o tomou, entregou à casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei ficavam, encarcerados. Assim esteve ali José no cárcere, por causa da mentira contada por essa mulher, a mulher de Potifar. Agora pare para pensar. Versículo de número 21, é importante, ó. O Senhor era com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Quando José vai para a prisão, lá na prisão dos encarcerados do rei, Deus era com José e José começou a achar graça aos olhos do carcereiro, ou do dono da prisão, do diretor da prisão. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo que se fazia ali. José passou a tomar conta da prisão. Quando Deus está com você, ninguém pode te parar. É claro que às vezes injustiças acontecem. Uma injustiça que aconteceu com José, aliás, duas injustiças. A primeira, os irmãos o vendem. Agora, ele, inocente, vai parar na cadeia. Interessante que, quando você sabe que Deus é com você, você não guarda mágoa, você não guarda ressentimento, você consegue ser forte em meio às crises. Até porque, diz o texto, e o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Por quê? Porque o Senhor
era com José. Depois que José entrou na prisão, a prisão deixou de ser prisão e passou a ser um lugar onde Deus prosperava, onde as coisas boas aconteciam. Isso é fantástico, né? É maravilhoso a gente perceber como Deus fazia as coisas. Olha, eu aprendo com a história de José o seguinte: injustiças vão acontecer, pessoas vão fazer como os irmãos fizeram, ter inveja da gente. Pessoas podem fazer como a mulher de Potifar fez, pegar uma foto, pegar um áudio, pegar uma mensagem sua, interpretar errado, dizer que você fez isso, que você falou aquilo. E até algumas pessoas podem acreditar. Mas deixa eu te dizer, mas quando Deus é com você, mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. Mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir que realmente Deus esteve ao seu lado. Eu falo sempre, fiquemos ao lado daquele que é Senhor, daquele que pode, que vai nos abençoar. Amém? Oremos. Pai querido, muito obrigado por mais uma leitura completa. Lemos já o capítulo 39. Agora vamos continuar vendo quando José esteve na prisão. José não reclamou, não murmurou, José ficou ali crendo. O Deus de meu pai, o Deus de Abraão, Isaque e o Deus de Jacó vai mostrar que eu sou inocente. E o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o mesmo Deus que está conosco. O Senhor é aquele que vai nos abençoar. Portanto, nossa gratidão, nosso muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Quando eu retornar semana que vem, eu quero que você tenha um cálice e o pão para nós tomarmos a ceia do Senhor. Por favor, semana que vem, quando eu retornar domingo, tenha um pão e tenha um cálice para nós participarmos da ceia do Senhor. Nós vamos participar e vamos sim ser muito abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo devocional. Deus abençoe a todos vocês.